Vamos lá, galera, vamos dar início ao nosso workshop, nosso webinar, desculpa. A gente vai falar um pouquinho sobre como a DoFit funciona. Para quem não conhece a DoFit, eu vou me apresentar também nesse webinar e tirar algumas dúvidas de como a gente pode trabalhar com segurança. A DoFit, para quem não conhece, é uma empresa de conhecimento e gestão em fitness. A nossa ideia é a gente gerar uma praça de conhecimento. O que essa praça de conhecimento vai disponibilizar? A gente quer trabalhar com vários profissionais, pensando em trabalhar com nutricionistas, com médicos do esporte, com educadores físicos, com fisioterapeutas, para levar o conhecimento para todos os profissionais do movimento. Nós, da DoFit, somos apaixonados pela área da educação física, pela área do movimento. E a gente quer levar esse conhecimento para os demais profissionais. Nós temos uma plataforma de curso online, alguns artigos que a gente posta semanalmente, nós temos a biblioteca do movimento, isso tudo para levar conhecimento para os profissionais da área do movimento. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Albino, eu sou um dos sócios da DoFit, eu sou formado desde 2011, sou especialista em biomecânica e cinesiologia, estou cursando agora a especialização em lesões e disfunções musculoesqueléticas pela Estácio. Tenho o FMS nível 1, que depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o FMS. E também eu sou um apaixonado pelo movimento e sou um apaixonado pela nossa área. Eu acho que a área do movimento é a área da saúde que tem mais maior ascensão nos próximos 10, 20 anos. A gente trabalha com as pessoas para gerar qualidade de vida para esses indivíduos. A gente tem um poder na mão que é a mudança de hábito e a mudança de qualidade de vida para os nossos clientes. Tem muita gente ainda em casa, muita gente com dor, que não está encontrando um profissional capacitado para estar trabalhando com esse cliente. Hoje, a área do movimento é uma área que exige muito conhecimento e o mercado não está compatível com o conhecimento necessário para essa área. É isso também que a gente quer passar um pouco para vocês. A nossa experiência e a experiência de algumas pessoas, alguns profissionais que a gente tem como referência, para mostrar um pouco de conhecimento e facilitar. A gente não quer levantar uma bandeira, a gente quer facilitar o trabalho do profissional para atender melhor o cliente e assim gerar um fortalecimento da nossa área e principalmente dar qualidade de serviço para os nossos clientes. Vai começar falando um pouquinho sobre como treinar com segurança. E a base que a gente tem que se perguntar primeiro é por que treinamos. As pessoas vão para a academia, os alunos treinam, seus alunos treinam, e muitas vezes não sabem nem por que estão treinando, e principalmente o profissional não tem ideia por que as pessoas treinam. Isso tem que ficar bem claro, e a gente tem que ficar muito atento sobre os conceitos e nomenclaturas da nossa área. A gente treina por 4 motivos. A gente treina para economizar energia, ou seja, a gente ser mais eficiente nas nossas funções, no nosso treinamento. Conforme a gente vai treinando, a gente vai ficando mais eficiente, vai gastando, demandando menos energia para essas atividades. Nós treinamos para melhorar a performance. A performance pode ser desde performance estética, a performance funcional. A performance, por exemplo, para uma pessoa que quer ficar sarada para o verão, seria diminuição de gordura. A performance para um atleta seria ser mais eficiente, ser mais habilidoso, não habilidoso, mas competente no seu esporte. Então, o treinamento ele tem que ser seguro, ele tem que ser econômico e tem que procurar performance. Ele tem que ter o terceiro objetivo, seria para recuperar mais rápido. Quanto mais eficiente tu for, quanto mais economia de energia você tem naquele movimento, você consegue economizar mais rápido, recuperar mais rápido
e ter um resultado melhor no seu treinamento. E principalmente minimizar lesões. Minimizar lesões, os treinadores têm que ficar muito atento a esse conceito, porque por mais que eu seja o mais eficiente ou o melhor treinador para a performance, se eu lesionar o meu aluno, ele não treina mais. O aluno pagar um profissional, acabar lesionando esse cliente, é um absurdo, e não pode aceitar isso. Não que as lesões não possam ocorrer, mas o profissional tem que estar capacitado para ter o aporte de todos os lados para não gerar riscos para o cliente. As lesões podem até ocorrer, mas o profissional tem que estar bem capacitado para conseguir conduzir esse treinamento para evitar lesões. O corpo humano, ele segue 3 leis. Hoje à tarde eu estava num curso do Busquet e gosto muito do conceito dele. Ele diz que o corpo, ele sempre vai procurar a economia, o equilíbrio e o conforto. Ou seja, ele vai caminhar ou fazer as atividades, da forma mais econômica, da forma mais equilibrada e da forma que é mais confortável para ele. Quando a gente tem alguma lesão, alguma compensação, esses conceitos se invertem. Como assim, Leonardo? Como assim se invertem? O corpo, por exemplo, a gente tem um desconforto. A gente torceu o tornozelo, por exemplo. A gente torce o tornozelo, a gente não pensa como a gente vai caminhar mancando, mas a gente logo já manca. O que o corpo está fazendo? Ele sempre prioriza o conforto. Então, ele vai abrir mão da economia, abrir mão do equilíbrio para priorizar o conforto. Ele ia, por exemplo, quando aquele exemplo que eu dei, a pessoa torceu o tornozelo, ele começou a andar daquela forma mancando. Não é a forma mais econômica, não é a forma mais equilibrada, mas é a forma mais confortável. Então, ele vai se compensar, gerar essas compensações, que depois vão se transformar em limitações, para procurar o conforto, para evitar a dor. Por exemplo, a pessoa com síndrome do piriforme ou uma dor lombar, ela caminha toda curvada, por quê? Porque o corpo prioriza, ninguém gosta de sentir dor e o inconsciente vai proteger esse corpo. As cadeias musculares e todo o corpo vai se moldar ou se formar de uma forma que vai abrir mão da economia, abrir mão do equilíbrio, mas vai manter esse conforto, não vai ficar com ausência de dor. Esse é o objetivo do corpo para sair dessa forma menos econômica e menos equilibrada. O que o profissional tem que fazer, sabendo dessas informações? Sabendo por que treinamos, trabalhando em performance, trabalhando em economia, treinamos para minimizar lesões, se recuperar mais rápido, e essas compensações do corpo. O profissional do movimento tem que avaliar, descobrir quais são as compensações, corrigir essas compensações e fortalecer. Como que a gente vai avaliar, como que a gente vai corrigir e como que a gente vai fortalecer. É isso que a gente vai falar no webinar de hoje. Tem algumas referências de avaliação, a gente fala muito no nosso workshop, como que a gente pode avaliar esse movimento, porque todo movimento é uma avaliação, toda avaliação é um movimento. Mas tem 2 avaliações que são principais para os conceitos da DoFit, que é da NASM e do FMS. Quem não conhece, eu sugiro que procure. A gente não fala no nosso workshop, tem cursos específicos para essas metodologias, que não é da competência da DoFit ministrar esses cursos, só que como nós, professores, já estudamos muito e já fizemos esse curso do FMS, por exemplo, a gente fala um pouquinho como funciona essa avaliação. Não ensina, porque isso é da competência dos profissionais do FMS, mas sim, a gente fala um pouquinho de como pode utilizar isso no treinamento. Qual o objetivo da avaliação? Principalmente, é identificar os riscos e as compensações do nosso aluno. A gente vai determinar as assimetrias e vai traçar um planejamento para esse aluno. Como que a gente vai corrigir e fortalecer essa musculatura?
Porque sempre a gente vai procurar performance. O treinador tem que procurar performance. O fisioterapeuta tem que reabilitar e procurar performance. Ah, a performance vai ser o atleta, vai ter que correr mais rápido. Cada pessoa vai ter a sua performance. O idoso, talvez a performance seja subir umas escadas sem dor. Uma adolescente seja praticar as atividades como atividades recreacionais, o judô, o futebol, de uma forma mais eficiente, ou se divertir mais. Aquele aluno que quer ficar bombado, ele tem que não ter essa dor no ombro e conseguir um equilíbrio muscular melhor para conseguir ficar mais forte, ficar esteticamente mais apresentável. E isso o treinador tem que saber e o fisioterapeuta tem que ter conhecimento. Todo profissional do movimento tem que reequilibrar esse corpo para colocar esse corpo para rodar e rodar com qualidade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente cita bastante no nosso curso, que é: primeiro se mova bem para depois se mover com frequência. Essa frase é do Gray Cook. O Gray Cook é um dos criadores do FMS, junto com o Lee Burton. Vale muito a pena vocês conhecerem e lerem um pouquinho sobre esse treinador, esse fisioterapeuta. Ele criou o FMS, depois a gente vai falar um pouquinho mais da abordagem articulação por articulação, que isso, ao meu ver, mudou o treinamento funcional, o treinamento integrado. Os treinadores começaram a observar um pouco mais o movimento e com a qualidade do movimento e o corpo integrado, pode aumentar a performance e trabalhar com mais segurança. Pontos chaves para o treinamento: movimentos ineficientes causam compensações, que afeta o movimento das articulações. O corpo, ele sempre vai priorizar quantidade e não qualidade. Ele vai dar um jeito de fazer. Eu vou mandar ao meu aluno, por exemplo, vou pedir para o meu aluno: agacha. O corpo vai fazer da forma que ele sabe fazer. Ele vai dar um jeito de gerar esse movimento, não importa como. E é isso que o treinador tem que estar muito atento. A prescrição de exercício deve ser baseada no ponto fraco do aluno, não nos pontos fortes. É muito fácil a gente treinar o que a gente gosta e treinar o que a gente é bom, mas geralmente os benefícios maiores para o nosso aluno vai ser treinar o que ele tem mais dificuldade. E o profissional tem que explicar isso e está bem embasado para conseguir ter uma qualidade de treinamento e ter uma segurança no treinamento que gere a performance sem riscos. E sempre a gente tem que minimizar os riscos de lesões e unir o wellness com o fitness, ou seja, o bem-estar com os resultados. O aluno quer resultado. Não vem com história que o treinador... Agora tem a moda dos treinadores que ficam fazendo corretivo, ou treino light, ou treino fácil, e não dá performance para o aluno. Isso também não é legal. E quando a gente pensa naquele profissional que é o típico educador físico, que ele é bombado, ele é forte, ele é muito bom, ele quer ser o mais rápido, o mais forte, e quer que o seu cliente também se transforme nisso. E dá um treinamento que é com a carga e com movimentos excessivos para um cliente que não tem a necessidade ou não tem o nível para fazer esse treinamento. Vamos pensar. Não existe exercícios não recomendados. Na verdade, existem pessoas que não têm capacidade para fazer aquele exercício. Vamos pensar no CrossFit, por exemplo. O CrossFit é um exercício, uma técnica, uma metodologia espetacular, mas tem pessoas que não têm qualidade, não têm capacidade de estar naquela modalidade. O CrossFit é uma modalidade. Ou tem treinadores que não adequam o seu aluno para aquela modalidade. Tem as duas coisas. A gente vai falar um pouquinho do como funciona o corpo humano. A gente tem que lembrar que a articulação depende muito do músculo. E o músculo, ele funciona geralmente em pares. Ou seja, tem um músculo que encurta e um músculo que alonga. Um músculo que trabalha concêntrico e um músculo que trabalha excêntrico. Quando a gente tem um equilíbrio, o comprimento e tensão desses músculos são iguais. Na verdade, atenção, não existe nenhum músculo que está hiperativo e nem hipoativo. Como assim? Se um músculo estiver hiperativo, ele vai puxar a articulação
para a direção daquele músculo. E vai ficar um músculo tenso excentricamente, concentricamente, muito forte, e um músculo que está alongado, ele vai ficar fraco e, às vezes, tenso excentricamente, porque ele está o tempo inteiro tentando reequilibrar essa articulação. O que a gente tem que fazer? Esse é o mais comum. A gente tem que começar a pensar em diminuir o tônus muscular, diminuir a tensão daquele músculo que está muito tenso, está hiperativo, reequilibrar essa articulação e fortalecer aqueles que estão fracos. Então é simples. A gente tem que soltar o que está preso e fortalecer aquele que está fraco. Quais são as técnicas para diminuir o tônus? Existem algumas técnicas para diminuir o tônus. Essas técnicas estão bem descritas no nosso workshop. A gente fala determinado tempo para cada técnica de diminuição de tônus. Aqui não dá para falar muito tempo, mas eu vou introduzir o assunto dessas técnicas. A primeira técnica que a gente usa muito é a liberação miofascial. O que é a liberação miofascial? Primeiro, vamos pensar o que é a miofáscia. Miofáscia é a fáscia do músculo. A fáscia é um tecido conjuntivo que recobre o corpo inteiro. Ele vai limitar o movimento do corpo quando ele está preso. Vamos ficar mais claro. O músculo é envolto por uma camada, que essa camada, por algum motivo, principalmente por causa da liberação de cálcio, a gente vai explicar um pouquinho mais no nosso workshop. Ele gera um ponto de tensão, um ponto de atrito. Então, é como se fosse uma corda com um nó. Essa corda com um nó, deixando esse músculo cada vez mais tenso e puxando essa articulação para a direção desse músculo. O que vai fazer a liberação miofascial? A liberação miofascial vai desatar esse nó e vai fazer com que esse músculo tenha liberdade para movimentar e soltar essa articulação. Então, essa é uma técnica bem simples que a gente pode fazer com foam roller, com rolo de liberação miofascial, bolinha, sticks, e existe uma técnica para cada agrupamento muscular. Mas temos que lembrar, qual é o músculo que eu vou fazer a liberação miofascial? É o músculo que está tenso. Nunca eu faço a liberação miofascial no músculo que está fraco e inibido. Por quê? Vamos pensar no ombro. O ombro é simples, o ombro é mais tranquilo de entender. O ombro, geralmente, o que a gente observa? O ombro está rodado para frente. Esse ombro rodado para frente, existe alguns motivos, mas vamos ficar focado no peitoral menor. O peitoral menor trouxe esse ombro para frente. O peitoral menor está concentricamente puxando essa articulação. O antagonista dele lá atrás, o trapézio inferior, ele está excentricamente na escápula, porque o peitoral menor puxa essa escápula para frente e o trapézio inferior está tentando segurar essa escápula lá no gradil costal. Quando eu tocar minha mão no trapézio inferior, eu vou sentir muita dor. Não é por isso que eu tenho que fazer a liberação miofascial nesse músculo. Esse músculo está com dor porque ele excentricamente está tentando segurar essa articulação. Ele está alongado tentando segurar. Tem alguém puxando como se fosse um cabo de guerra e ele está segurando. Eu tenho que, o quê? Soltar esse músculo com as técnicas, por exemplo, a liberação miofascial, e depois fortalecer o músculo antagonista. Se eu fortalecer só o trapézio inferior, o que vai acontecer? A gente vai achatar essa articulação, que isso não vai ser legal. Vai aumentar as compressões e a chance de ter uma lesão é muito grande. A chance de começar a atritar o ombro com acrômio, diminuir a amplitude de movimento, e isso não vai ser legal para o nosso aluno, que vai diminuir a performance dele, por exemplo, se ele for um atleta de vôlei, ou vai gerar uma dor, que isso não é interessante nem para quem é atleta e nem para quem não é atleta. Outra técnica de inibição muscular vai ser a inibição muscular, desculpa. A inibição muscular, a gente vai aproximar a origem da inserção e vai desligar o músculo. Como assim? Geralmente, quando o músculo está concêntrico, vamos pensar no quadrado lombar. O quadrado lombar está hipertenso e está numa contração concêntrica. O sistema nervoso central está o tempo inteiro mandando informação para esse quadrado lombar ficar contraído. O terapeuta ou o profissional
vai procurar aproximar a origem da inserção, por exemplo, aproximar, botar a mão na lombar e aproximar o quadril das duas mãos, no caso, aproximar o pubis da lombar, ou a crista ilíaca da lombar, desculpa, e vai aproximar a origem da inserção. O sistema nervoso vai pensar, eu não preciso mais fazer essa contração, alguém está fazendo essa contração para mim. E a gente vai ficar nessa posição de 1 minuto e meio, e vai voltar bem devagar. E o sistema nervoso vai desligar essa contração. Eu não preciso mais fazer esse movimento, porque alguém está fazendo para mim. Essa técnica é interessante, mas também precisa ser precisa. Por quê? Se eu soltar um músculo que está contraturado por um motivo de proteção, esse aluno vai ter mais dor do que ele tinha. Eu tirei o mecanismo de proteção desse aluno, e isso não vai ser interessante. Como que eu vou saber se esse mecanismo de proteção ou não? Pela avaliação. Lembra que a gente tem que avaliar, corrigir e fortalecer. E o profissional tem que ter esse caminho, esse planejamento para conseguir saber o que está protegendo, qual músculo está excentricamente, que está alongado, inibido, e qual músculo está tenso e hiperativo, desculpa. Vai ser sempre um jogo de tirar atenção e colocar atenção. Colocar atenção nos músculos certos e tirar atenção dos músculos certos. E outra técnica, que após essa inibição e após a liberação miofascial, a gente vai fazer um alongamento. O alongamento ele pode ser estático, pode ser dinâmico, pode ser passivo, ativo. Isso a gente separa muito no nosso workshop, uma parte para a gente conseguir realizar esses alongamentos corretivos. E a gente vai dar exemplos de alongamento dinâmico, alongamento estático, e como que tu pode aplicar isso numa sessão de treinamento. Nós chamamos isso de pró-habilitação, que é a preparação para o treinamento. A pró-habilitação é uma área fim, tanto do fisioterapeuta quanto do educador físico. Mas isso a gente vai ficar para uma outra conversa. Por enquanto, a gente vai falar só dessa parte de inibição e ativação. Depois que a gente fortaleceu o antagonista, vamos lá, vamos para o ombro de novo, que era o exemplo que a gente estava. A gente soltou o peitoral menor com as técnicas. Qual técnica que você vai utilizar é o treinador que vai escolher. A gente fortaleceu o trapézio inferior, a gente realinhou essa articulação e agora a gente vai integrar. Por que a gente vai integrar? Porque esse movimento tem que entrar na cadeia cinética. Ele tem que entrar no movimento corporal, no movimento integrado. Por quê? Quando o aluno vai fazer uma atividade diária, ou um esporte, ou um outro exercício, funcionalmente falando, o corpo funciona como um bloco só. Eu não posso tratar ele isolado e depois não colocar essa articulação na função que ela tem. Por exemplo, num vôlei, quando eu for bater na bola, eu preciso de todas as articulações, desde o tornozelo até articulações das falanges, dos dedos, para conseguir a maior potência possível para fazer o movimento. Quando o meu aluno, por exemplo, o senhorzinho, um aluno com uma limitação, eu preciso readequar e colocar ele numa atividade funcional, que pode ser um agachamento, pode ser um agachamento overhead, com a mão acima da cabeça, pode ser subir um degrau. Isso é o treinador que vai usar o exercício integrado mais inteligente que ele conseguir. Depois que eu corrigi e fortaleci o antagonista, eu tenho que integrar. Por que eu vou integrar e como que funciona isso no cérebro? Isso é muito legal. Depois eu vou mandar o link de alguns artigos, e um artigo que eu botei é mudança de hábitos. Sabe como funciona o cérebro? Quando a gente corrigiu esse padrão de movimento, a gente vai mexendo em grama. Em grama, para quem não estudou, vale a pena dar uma lida, mas é como se fosse uma caneta. Vamos pensar uma caneta e um papel. Um caneta e o cérebro. Quando eu faço um movimento, eu faço um risco no cérebro. Eu agachei. Aquele ali é o meu agachamento certo. Eu agachei, eu fiz um risco. Toda vez que eu agachar, eu vou forçar mais ainda esse risco. Cada vez eu vou forçar mais esse risco. Ainda mais. E cada vez que ficar mais forte esse risco, vai ficar automático o movimento. Então, eu não vou pensar mais para fazer aquele movimento. Eu vou ter um gasto de energia, mas eu não vou pensar mais para fazer esse movimento. Quando eu tenho um movimento errado, meu aluno tem uma limitação articular, meu aluno ele agachou de uma forma que não é tão eficiente, eu preciso ensinar uma nova maneira de agachar, eu preciso corrigir esse movimento. Como que eu vou fazer isso?
eu não tenho como corrigir um padrão de movimento. Eu tenho que ensinar um novo padrão e fortalecendo. Lembra do risco? E repetir, 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 até que esse movimento se torne automático. Até que esse movimento seja, esse engrama esteja mais forte que o padrão de movimento dele antigo. Esse artigo que eu vou mandar o link para vocês é sobre mudança de hábitos. Ele diz que aquela lenda que exige que 21 dias serve para você mudar o seu hábito, ele fala que não é bem assim, que novos hábitos têm que ser introduzidos, não adianta você mudar os hábitos e sim introduzir novos, porque não existe como você mudar esse hábito, o hábito é algo comum que tu faz automático, sem pensar, e fortalecendo esse hábito, repetindo, repetindo, até que ele se torne automático. Isso pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, e a literatura não é precisa em quanto tempo vai levar para a gente adquirir esse novo hábito. Como a literatura não é precisa de quanto tempo o treinador vai levar para introduzir um padrão correto de movimento. Se você inibir o músculo certo, fortalecer o músculo certo, você tem grandes chances de diminuir esse tempo para esse engrama ficar cada vez mais forte. Outro artigo legal que eu vou mandar o link aqui depois para vocês. Lembrando que no bate-papo é só clicar ali na esquerda. Tem uma caixinha de bate-papo. Quem ficar à vontade para falar, comentar alguma coisa. É um artigo bem legal do Gray Cook. Vou citar ele de novo. Que ele fala o que está por trás da lesão. A lesão, para o Gray Cook, está principalmente ligada à assimetria corporal. Ou seja, eu tenho mais uma força de um lado do que do outro do corpo. Essa assimetria vão gerar compensações que vai gerar uma lesão. Outro motivo que ele fala é que os treinadores são muito... o esquema da lesão, no caso, o problema da lesão é mais fácil do que a maioria das pessoas pensam. Não desprezando o trabalho, não é essa a ideia dele. Ele falou que, geralmente, um problema articular, por exemplo, o joelho, ele tem relação direta com a articulação acima e uma articulação abaixo. E cada articulação, ela tem uma característica e uma necessidade de treinamento. Como assim? Vamos pensar. O tornozelo, ele é um tornozelo rígido. Ele é uma articulação mais rígida, mais estável, desculpa. Então, ela necessita de trabalhos de mobilidade. Se eu perco essa mobilidade no tornozelo, tem 2 articulações que vão pagar, que é o joelho ou o pé. Às vezes eu tenho dor no meu joelho porque o meu tornozelo não movimenta da forma correta. Às vezes eu tenho dor na lombar, que geralmente acontece, porque meu quadril não funciona da maneira correta. Então, cada articulação vai ter uma característica e uma necessidade de treinamento. A gente fala de cada articulação e de cada movimento no nosso workshop. Falando o exemplo de cada movimento e como trabalha para otimizar e melhorar essa função articular. Aí você me pergunta, Leonardo, mas só fala de lesão, só está falando de prevenção de lesão, cadê a performance? Se você pensar, cada articulação tendo uma função e se ela não for respeitada, a performance também vai ser afetada. Quando eu faço um movimento no esporte, por exemplo, do chute, eu preciso que o pé de apoio transmita energia para o pé que vai realizar o chute, que vai transmitir pelo tornozelo, pelo joelho, pelo quadril, pelo core. Os braços vão fazer movimentos compensatórios para que esse chute tenha mais performance. Se eu tenho uma articulação que não funciona corretamente, eu vou perder energia e vou perder eficiência no meu chute. Ah, mas eu não sou esportista, eu quero só estética. Vamos lá. Se o movimento não sai correto, eu não consigo atingir o músculo-alvo. Se minha articulação tem limitações, eu não consigo desenvolver o músculo que está inibido. Se eu desenvolver o músculo que está inibido, ele vai gerar uma compressão articular. Essa compressão articular vai gerar dor e chega um momento que a gente achata e para de crescer, que vai gerar um achatamento. Estamos puxando a articulação para baixo ou para cima e não tem mais espaço para onde ir e vai começar a gerar dor e aí vai atrapalhar a performance.
O treinamento, isso não é da fisioterapia funcional, isso é do treinamento físico. As articulações têm características e têm que ser estimuladas para otimizar a performance. Por que a gente treina? Para economizar energia e para evitar lesões. Tem um estudo que também que é bem legal, sobre que realizaram 7 testes para medir a flexibilidade do membro inferior em atletas, que isso mostrou, que atletas que tinham a simetria do corporal perfeita tinha 2 vezes mais chances de não ter lesões do que os atletas que tinham uma simetria. Ou seja, um atleta ter lesão, ele vai parar de treinar ou ele não vai competir e isso vai diminuir a performance. Isso só confirma a teoria do Gray Cook. Gray Cook fala muito sobre mobilidade e estabilidade nesse artigo também. Vamos começar a pensar na mobilidade. O que é mobilidade e o que é estabilidade? Mobilidade é a liberdade que essa articulação tem para se movimentar. Vamos pensar em força. Quanto mais quanto mais liberdade essa articulação tiver, maior vai ser a área e menor vai ser a pressão na articulação. O que isso tem a ver? Quanto menor a pressão, menor a chance de lesão. Tá ficando louco? Não, isso é da física. Quanto menor a área, maior a pressão. Se eu tenho uma maior área de movimento, uma maior amplitude articular, uma melhora de mobilidade, eu vou ter diminuição da pressão. E também eu vou ter liberdade de movimento com segurança. Depois que eu atingir uma mobilidade, a articulação tem liberdade para fazer o movimento, eu vou trabalhar a estabilidade, que é a habilidade de manter a postura e controle do movimento. O controle dessa mobilidade vai ser a estabilidade. E vão ter exercícios específicos para trabalhar mobilidade e estabilidade. A do FIT tem a biblioteca do movimento, que ali vocês vão encontrar cerca de 80 movimentos, que estimulam tanto a mobilidade de algumas articulações, quanto a estabilidade de outras. No nosso workshop, que a gente vai estar agora dia 3 e 4 de dezembro em Chapecó, a gente vai falar muito sobre isso. A gente tem um espaço no nosso treinamento para falar sobre mobilidade e estabilidade articular. Estamos falando de reequilíbrio, falando sobre articulação, mas para que isso? Lembra que a gente falou de diminuir o tônus, aumentar o tônus, agora a gente está falando de mobilidade articular, porque no início a gente estava focado em músculos, agora a gente está focado em articulações. Eu gosto de comparar muito a geometria e o balanceamento do carro. A gente está fazendo geometria e o balanceamento do corpo. Para quê? Para ter mais segurança e ter mais performance. Se o meu carro está mais equilibrado, ele está com a geometria e o balanceamento em dia, ele vai correr mais, ele vai ter mais segurança, vai ter mais estabilidade. Essa é a ideia do FIT, a ideia do treinamento com um propósito. O treinador tem que saber fazer a geometria e o balanceamento do corpo para conseguir treinar com mais qualidade. Depois que o equilíbrio estiver melhor e essa geometria estiver melhor, é muito mais fácil de treinar. Eu estava brincando com meu pai essa semana, que infelizmente eu estou com um horário muito cheio e não estou conseguindo mais atender ele em alguns horários. Mas ele veio com uma limitação muito grande articular, veio uma limitação de desequilíbrio muscular muito grande, e nós trabalhamos de forma de diminuir o tônus dos músculos certos, aumentar o tônus dos músculos corretos e aumentar a amplitude de movimento. E agora eu brinco com ele. Agora está fácil de treinar. Eu prescrevo o treino para ele, ele faz sozinho, porque não tem mais a necessidade, é mais fácil de treinar quando o carro está caminhando, quando o carro está correto. Um carro com muito problema é muito difícil, a pessoa tem que ser muito habilidosa, e no caso do corpo, vai gerar muitas compensações. Eu tenho que tirar as compensações, porque o corpo sabe se movimentar da forma correta. Se tu der liberdade para o corpo, ele vai se movimentar de forma correta. O problema é que nós ficamos muito tempo sentados, somos extremamente estressados, a gente não tem preocupação com a nossa postura e somos extremamente sedentários. Esse perfil de vida
atual, ele induz a muitas compensações. E isso a gente vai ter que reequilibrar, e é papel do treinador e do fisioterapeuta e qualquer profissional do movimento em reequilibrar esse corpo para poder dar performance. Eu brinco. Qual carro você quer transformar no seu aluno? Uma Hilux, por exemplo, que saiu uma reportagem, eu não entendo muito de carro, mas eu só fiz essa comparação. Saiu uma reportagem, se não me engano, no G1, falando que é um dos carros mais instáveis que tem. Ele é um carro muito bonito, ele é grande, ele é forte, ele é rápido, mas ele é muito instável, ele é muito perigoso. Ou você quer transformar o seu aluno numa BMW, num Corolla, que são carros que têm históricos de segurança e eficiência. Quem que vai ir mais longe? A Hilux, que pode gerar estabilidade e capotar, por exemplo, ou o Corolla, que vai estar sempre dirigindo e sempre numa velocidade adequada. Não que eu tenha que andar devagar com o meu aluno, não que eu não tenha que dar performance para o meu aluno. Eu tenho que dar performance, eu devo dar performance para o meu aluno, mas ele tem que estar equilibrado. Aí estamos pensando nisso, já reequilibramos, já pensamos em funções articulares, trabalhamos mobilidade, estabilidade, diminuindo os tônus dos músculos, os músculos que estavam tensos. É só isso, Leonardo? É só isso que eu tenho que fazer? Não. Aí que mora. Agora vem o problema. Agora que a gente vai começar a brincar com o exercício físico, brincar com o movimento. Por enquanto, a gente estava só preparando o movimento. Agora a gente tem que colocar esse corpo em pé. E quando a gente está em pé, o que acontece? A gente tem que resistir à ação da gravidade. A gravidade, ela não perdoa ninguém. A gravidade, a gente está o tempo inteiro resistindo à ação da gravidade. Tem uma força que leva a gente para o solo e tem uma força normal, que a gente aprendeu lá na física, que leva essa força de ação e reação para cima. Uma força para baixo da gravidade e uma força para cima da força normal. E o corpo está ali no meio, o tempo inteiro resistindo essa ação da gravidade. E aí é aí que mora o perigo de não estar equilibrado, porque quando a gente colocar esse indivíduo em pé, as compensações vão aparecer e a performance vai diminuir. A gente tem que ensinar o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso paciente a desacelerar essa força que está vindo da gravidade, estabilizar e gerar uma contração para vencer a gravidade. Lembra que a gente aprendeu lá na faculdade? Contração concêntrica, excêntrica e isométrica. Mas isso ficava muito longe da prática. A gente tem que ensinar o nosso aluno a acelerar, desacelerar em todos os planos de movimento. Então, o movimento sempre vai começar com uma contração excêntrica, resistindo à gravidade, uma contração isométrica, que é o core estável, a transmissão de energia, e uma força que vence a gravidade da concêntrica. Então, é papel do treinador ensinar o aluno a desacelerar em todas as direções. O que a gente observa muito na academia e nos centros de treinamento? Os movimentos são sempre com uma direção só, sempre plano sagital. É muito comum a academia. Bíceps plano sagital, peito plano sagital, cadeira extensora, cadeira flexora. Além de isolar um músculo que agora a gente já aprendeu, a gente já está conhecendo um pouco mais, que não tem motivo para isolar esse músculo, a não ser para corrigir e que tem um objetivo específico de performance, por exemplo, fisiculturista, e sim integrar esse músculo. E então a gente tem que ensinar ele a desacelerar essa gravidade. Aí quando a gente pensar na contração concêntrica, a gente tem que ter um core estável. O core a gente não vou falar muito hoje, a gente fala muito no nosso treinamento. O core evoluiu muito. O core hoje, ele evita o movimento, ele estabiliza. Eu gosto muito do conceito de o core ser estável para dar liberdade, um core eficiente dá liberdade para os membros movimentar. Então, um core eficiente não perde energia, ele transmite o mais rápido possível da contração excêntrica, da desaceleração para a contração concêntrica. Isso a gente aprendeu muito do ciclo alongamento e encurtamento, da pliometria, mas ela se aplica a muitos fatores, como a caminhada, como a corrida, sempre aprender a desacelerar as cargas. As lesões geralmente ocorrem na desaceleração.
Vamos lembrar um pouquinho dos planos e dos movimentos e como que o corpo tem que desacelerar. O movimento ele pode ser sagital, flexão e extensão, ele pode ser frontal, adução, abdução, ou plano transverso, rotações. Então, quando a gente começa a pensar que o movimento pode ter 3 direções, existe um leque imenso de movimentos nesses sentidos. O agachamento, não existe só agachamento aberto, fechado e a fundo. Existe agachamento no plano transverso, no plano sagital, no plano frontal, ele pode ser um lateral, ele pode ser base assimétrica, ele pode ser quatro-apoio. Então, o treinador hoje tem na mão um leque de exercícios, sempre teve, mas a gente estava um pouco aquém do conhecimento para trabalhar dessa forma, mas ele tem que aprender que ele tem um leque de exercícios para dar para o seu aluno. Se existe um exercício que tem dor, que tem limitação, ele pode procurar outros inúmeros exercícios que eles vão ter, que vai ter sucesso no treinamento e não vai gerar dor a esse aluno. E qual é a solução para tudo isso que eu falei? Eu já expliquei um pouquinho, né? É avaliar, corrigir e fortalecer. A gente vai avaliar para encontrar as disfunções e assimetrias, que essas assimetrias e disfunções articulares serão limitadores da performance e um limitador e uma possível lesão, que vai atrapalhar a prevenção de lesão. Ensinar o aluno a desacelerar o movimento em todos os planos de movimento, então em todas as direções. Esse aluno tem que saber frear o movimento para qualquer lado que ele for. Por exemplo, no esporte, ele está jogando bola, ele vai mudar de direção, ele tem que saber como desacelerar, estabilizar e gerar força novamente. Tem que evitar a perda de energia e as compensações por desequilíbrios musculares. Falamos o tempo inteiro sobre desequilíbrios musculares. A gente não pode ter um músculo muito tenso e um músculo fraco. A gente tem que procurar o equilíbrio. Na vida, tudo é o equilíbrio. E no corpo, principalmente. Lembra das 3 leis da compensação? Conforto, o equilíbrio e a economia. O corpo sempre vai procurar o conforto. Vai abrir mão da economia e vai abrir mão do equilíbrio. E o profissional tem que estar capacitado para descobrir onde estão as compensações e tratar essas compensações. E integrar o corpo. Não existe mais treinamento sem integrar o corpo. A cadeia cinética tem que estar integrada. Sistema nervoso, sistema esquelético e sistema muscular. A integração dos sistemas e de todas as articulações vão gerar um movimento eficiente, tanto para a prevenção de lesão, que esse corpo vai ser mais equilibrado e vai conseguir desacelerar com mais performance, como para a própria performance. Ele vai conseguir resultados estéticos melhores, porque ele funciona de uma maneira melhor, ele vai ter resultados no esporte melhor, porque ele funciona de uma maneira melhor, e vai ter uma segurança que o profissional está capacitado para dar para esse aluno. E estimular padrões corretos de movimento, aplicando os princípios do treinamento para otimizar a performance. Os princípios do treinamento, eles são soberanos. Individualidade biológica, princípio da sobrecarga, princípio volume e intensidade. Ou seja, a ideia aqui não é dar novos conceitos, é botar o conhecimento no que você já tem e somar para ter um trabalho, um atendimento com mais qualidade e segurança. Por isso que esse nosso webinar era da segurança, treinando com segurança, da prevenção à performance. Por quê? Porque profissional do movimento tem que ter o conhecimento, que essa vai ser a base, para a gente conseguir gerar isso para o nosso aluno. Galera, essa foi a conversa de hoje. Desculpa o atraso, a gente acabou atrasando um pouquinho por causa dos problemas técnicos. Espero que tenham gostado. Eu vou abrir agora para ver se alguém tem alguma pergunta. Lembrando que o chat aqui na esquerda é só clicar no bate-papo. Espero que tenham gostado. A ideia da DoFit, a minha ideia é transmitir conhecimento para melhorar a nossa área de atuação. Um profissional do movimento, ele tem um poder nas suas mãos que ele desconhece. A gente muda a vida das pessoas. A gente tem o poder de transformar
o hábito de vida dessas pessoas e dar mais qualidade de vida, tanto para aquela pessoa que quer o resultado estético, quanto aquele senhorzinho que quer qualidade de vida. Nosso mercado ainda está em casa e os nossos profissionais não têm o conhecimento necessário para aplicar e controlar todas as variáveis que estão inerentes ao treinamento físico. E aqui a gente está tentando passar uma parte do que a gente já conheceu, do que a gente já leu, para facilitar o trabalho de todos os profissionais. Eu acredito muito na nossa área, espero que tenham gostado mesmo, e a gente tem muito a crescer. Podem contar com a do Fit para tirar perguntas, para conversar, para sugerir novos trabalhos, novos artigos, novos webinars, novos cursos, que a gente está sempre correndo atrás para dar o melhor trabalho para vocês. Um grande abraço, eu fico aqui mais uns 5 minutinhos esperando as dúvidas. Fala pessoal, acho que foi tranquilo, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Se quiserem, fiquem à vontade para me conectarem na minha rede social, na rede social da Dufit. E agradeço muito estar esse tempo com vocês. Espero até o próximo webinar. Dia 3 e 4 de dezembro estaremos em Chapecó com o nosso curso presencial, onde a gente fala todos esses temas e outros temas inerentes ao treinamento físico. Eu ia falar um pouco mais sobre liberação miofascial, um pouco mais sobre a abordagem de articulação por articulação e como a gente vai gerar performance desse nosso aluno com segurança, pensando em padrões de movimento, desde sistema nervoso central até um sistema de músculos isolados, pensando como a gente vai melhorar esse equilíbrio articular. Foi muito bom, espero que tenham gostado. Um grande abraço.